Olá, bem-vindos à terceira aula do nosso curso de Biologia e Diversidade Vegetal. Hoje nós vamos trocar um pouco do grupo que nós estamos olhando, trabalhar já com as embriófitas, que são as plantas terrestres. Então a gente vai não só olhar para as características dessas plantas, mas também ver um dos grupos que pertencem a ela, são as briófitas. Então, só resgatando um pouco do que a gente viu na última aula, né? A gente entrou dentro das plantas verdes, as viridiplantae, que são essa linhagem aqui das plantas de fato, né? Que não inclui as glaucófitas, nem as algas vermelhas. Nós temos três grupos dentro das plantas, esses dois que eu já mencionei, e o terceiro que são as plantas verdes. As algas verdes compõem parte das plantas verdes, apresentando essas dois grandes grupos aqui, clorófita e streptófita. E dentro das streptófitas nós temos também as plantas terrestres. As plantas terrestres não são nada mais nada menos do que um grupo de algas que se diversificou no ambiente terrestre. E obviamente as condições para essas plantas no ambiente terrestre são muito diferentes aí do que a gente encontra no ambiente aquático, né? Então, ao migrarem para a Terra, essas plantas acabaram desenvolvendo uma série de características que permitam que elas existam aí nesse local e consigam vencer algumas dificuldades que o ambiente impõe sobre elas, especialmente dificuldades relacionadas com as diferenças entre o meio aquático e o meio terrestre, né? Então a gente pode, olhando só para essas figuras, dá para já pensar em algumas dessas características muito típicas, né? Então, aqui na imagem no ambiente aquático, a gente vê aí essas florestas de sargaço, né, que são essas algas que ficam presas no fundo do substrato e ficam boiando, né? Então, uma coisa que a gente não tem, por exemplo, no ambiente terrestre. É impossível as plantas boiarem no ambiente terrestre, né? Então, essa questão relativa ao suporte é uma das primeiras características, uma das primeiras barreiras à existência das plantas nesse ambiente, né? Então, elas são muito mais sujeitas à gravidade do que dentro do ambiente aquático, em que elas podem simplesmente flutuar. Obviamente, uma outra diferença importante entre esses dois ambientes é quanto à presença de água, que vai ser muito abundante, obviamente, no meio aquático, compõe a maior parte do meio aquático, e mais restrita no ambiente terrestre, né? Então, a água vai depender ou de corpos de água que vão estar distribuídos de maneira desigual, ou também da chuva. E, obviamente, dentro da água a gente tem os nutrientes que vão estar, de maneira geral, distribuídos mais homogeneamente e menos homogeneamente no ambiente terrestre. Então, obviamente, a gente vai ter variações dentro do ambiente aquático também, de áreas que têm mais nutrientes, menos nutrientes, mas isso é variável, né? Então as correntes de água podem levar nutrientes de um lado para o outro, sendo que é mais difícil que isso aconteça no ambiente terrestre. Se a gente tem nutrientes num local, eles não vão sair dali e parar em outro simplesmente pela dispersão aí deles no meio aéreo, né? Então, assim, essas três características importantes, essas três diferenças afetaram com certeza esse momento de transição das plantas do ambiente aquático para o terrestre. E é por isso que várias das características das plantas terrestres vão estar associadas com a sobrevivência delas nesse ambiente, né? Então, para poder existir no ambiente terrestre, as plantas têm uma série de características que permitem com que elas lidem com essas dificuldades aí, principalmente relacionadas à obtenção de alguns tipos de recursos. Algumas dessas características elas já foram originadas ali dentro das algas streptófitas, né? Então, diferentes características que a gente olhou que essas algas apresentam, com certeza facilitaram a incursão desse grupo de algas no ambiente terrestre, e outras características são novidades evolutivas que apareceram nessa linhagem, nesse grupo de plantas que ocorre fora da água. Vamos dar uma olhada então em algumas dessas características que a gente vê dentro das algas streptófitas. A gente olhou rapidamente na semana passada também. Então, por exemplo, em Carophyce, a gente viu que essas plantas têm crescimento apical. Isso é uma coisa importante dentro do ambiente terrestre, porque permite com que essas plantas cresçam em altura, né? Então, elas vão se desenvolvendo para o alto e que permite elas ocuparem o espaço de uma maneira mais melhor, ótima, né?
Então, assim, esse crescimento apical, que não é típico de todas as linhagens de algas, com certeza deve ter facilitado a incursão no ambiente terrestre. Uma coisa importante é entender que, assim, as plantas terrestres não descendem de todas essas linhagens de algas aqui, né? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que algumas das características que elas têm já existiam nas linhagens de algas e talvez pudessem ter sido compartilhadas com os ancestrais dessas plantas terrestres. Outra característica interessante que a gente já vê nas carofícias é a presença de oogamia, que é de gametas distintos, né? Então a gente tem gametas masculinos e gametas femininos que vão estar sendo produzidos em estruturas diferentes também. E a diferença entre gametas masculinos e femininos é que os gametas femininos eles não se movem, né? Eles permanecem fixos. E você ter esses gametas fixos no corpo de uma planta-mãe é interessante do ponto de vista de que eles não precisam ser liberados no ambiente, né? Então apenas os gametas masculinos têm que chegar aos gametas femininos. Então você diminui a chance de um desencontro desses gametas e de que eles possam não levar a um evento de fecundação entre esses gametas e a produção de novos indivíduos. Outra coisa super legal que a gente vê em outro grupo de algas é a nutrição do zigoto, né? Então, você nutrir o zigoto é interessante quando você está num ambiente heterogêneo, com recursos distribuídos de maneiras heterogêneas. Então, quanto mais você conseguir manter esse zigoto, manter o desenvolvimento desse zigoto por mais tempo, mais fáceis, maiores são as chances dele, a partir do momento que se tornar independente, conseguir sobreviver no ambiente. E outra coisa que facilita a sobrevivência desse zigoto é a proteção dele, principalmente depois do momento em que ele é formado, por esporopolenina, que é esse polímero que é altamente resistente e que protege essa célula ou células, né, dependendo do grau de desenvolvimento que o zigoto já está, do ambiente externo, né? Então, se a gente tem um problema aí com dessecamento de água e o zigoto estiver protegido por esporopolenina, ele vai permanecer vivo por mais tempo do que se ele não estivesse protegido. Legal, então essas características que a gente já via nas algas, e algumas delas podem ter sido compartilhadas com as plantas terrestres pelos ancestrais delas e dessas algas, não necessariamente vieram dessas algas, tanto que a gente olhou várias linhagens diferentes de algas, com certeza facilitaram a incursão dessas linhagens no ambiente terrestre. Mas, obviamente, tem outras características que vão ser típicas das plantas terrestres e vão estar associadas com a proteção e desenvolvimento dessas plantas nesse ambiente que não tem muita água, né? Então, o fato de não ter muita água no ambiente terrestre é o que, de maneira geral, é uma pressão muito forte sobre essas plantas. Aí essas novidades que são típicas das plantas terrestres, que não ocorrem em linhagens de algas, são a alternância de gerações, a presença de uma cutícula, o parênquima e gametângios, que são os tecidos que produzem os gametas envoltos por uma camada de célula estéril. Aqui a gente tem que só fazer um parênteses em relação à alternância de gerações. A gente viu na aula passada que ela ocorre em Uvolfice, um grupo de algas que ele não está relacionado às plantas terrestres. Tá? Então a gente tinha aquelas duas grandes linhagens, aqueles dois grandes grupos de algas verdes, um deles inclui as plantas terrestres. Né? Então as uvolfíceas estão no outro grupo, que é aquele grupo que não está proximamente relacionado com as plantas terrestres, ok? Com os embriófitos. Então, no contexto das algas que estão mais relacionadas com as plantas terrestres, a gente não vê alternância de gerações. Isso aí é uma novidade evolutiva que marca a conquista do ambiente terrestre. E é isso que a gente está vendo aqui, né? Então, de maneira geral, essas algas estreptófitas, elas são organismos que são aplobiontes aplontes. Ou seja, os indivíduos têm apenas uma forma de vida que vai ter apenas um conjunto de cromossomos. Vão ser formadas células com dois conjuntos de cromossomos, que são os zigotos, mas esses zigotos aí, eles já logo na primeira divisão celular que eles sofrem, ela é meiótica, vai reduzir essa carga cromossômica de volta para apenas um conjunto, formando indivíduos N novamente. Então, como eu disse, alternância de gerações, quando você tem dois organismos
dois indivíduos dentro de um ciclo de vida, ou seja, um ciclo de vida diplobionte, é uma novidade em plantas terrestres. E ela é uma novidade no contexto em que é formado aqui, além de a gente ter um gametófito, um indivíduo que é multicelular e que produz gametas, a gente vai ter também um indivíduo que é um esporófito, que vai produzir esporos. Então, a gente vai olhar com calma esse ciclo de vida aqui, alternância de gerações, que é um ciclo de vida diplobionte, porque inclui duas formas de vida, um esporófito e um gametófito, mas você pode também olhar para a aula anterior se você tiver algumas dúvidas específicas sobre as diferenças entre ciclos de vida aplobiontes, diplobiontes e os diferentes tipos dentro de aplobionte. Aqui nós estamos dentro de um ciclo diplobionte, que inclui tanto um gametófito quanto um esporófito. Então vamos olhar com mais detalhe como é que se forma, como é que acontece esse ciclo de vida em que se alternam duas gerações. Então a gente tem um gametófito, que é uma planta basicamente, que é capaz de produzir gametas masculinos, que são móveis, e gametas femininos, que são fixos, no caso das embriófitas. Quando esses gametas são produzidos em tecidos que são os anterídeos dos arquegônios, são anterídeos no caso dos masculinos e arquegônios no caso dos femininos. E quando esses gametas se fundem num evento de fecundação, a gente vai formar um zigoto. Então, um zigoto que vai ter aqui agora dois conjuntos de cromossomos. Diferente do que a gente viu aqui agora há pouco, esse zigoto não vai sofrer uma divisão meiótica. Ele vai sofrer uma divisão, na verdade, sucessivas divisões mitóticas, formando um embrião, que não é nada mais, nada menos do que um esporófito jovem. Um embrião ele é só um indivíduo jovem. Então, quando nós éramos embriões, estávamos ali na barriga das nossas mães, nós éramos indivíduos jovens apenas. Então, com o passar do desenvolvimento, a formação, a diferenciação de tecidos, a gente se tornou pessoinhas, mini pessoas, que é o caso aqui do esporófito, vai se formar a partir dos embriões. Esses esporófitos em tecidos específicos, que são os esporângios, vão produzir esporos através de divisões meióticas, ok? Então, essas meioses vão formar os esporos que vão dar origem aqui depois aos gametófitos. Então, os esporos dão origem aos gametófitos, que formam gametas, que num evento de fecundação formam esporófitos, que depois por meiose, formam mais esporos, dando origem a novos, que vão dar origem a novos gametófitos. A gente vai ver isso mais algumas vezes ao longo da aula, quando olhar para o ciclo de vida de algumas briófitas. Então, fica tranquilo, se você não entendeu isso aqui agora, a gente vai rever daqui a pouco. Ok, então, uma outra característica das plantas terrestres é a presença de uma cutícula. Uma cutícula ela é basicamente uma camada de cera que fica sobre a epiderme dos órgãos, dos tecidos dessas plantas. Então, essa camada de cera protege as plantas contra a perda de água. Então, aqui a gente tem um corte transversal de uma folha. Então, se você pegar a lâmina de uma folha aqui e fizer um corte nesse sentido aqui, isso é um corte transversal, um corte longitudinal que acompanha o maior sentido dela. E ele está mostrando aqui várias células para a gente, e essa camada mais externa de células que é a epiderme, certo? E aqui sobre a epiderme a gente vê essa camadinha rosa aqui, que não é nada mais, nada menos do que uma camada de cera, de gordura, que fica protegendo a epiderme. E ela protege a planta contra o dessecamento, porque ela é uma camada hidrofóbica, A água não consegue atravessar essa camada aí, saindo para o ambiente. Evita ressecar, Então, se você quiser hidratar a sua mão, você pode passar um óleo ali, ela vai permanecer hidratada, porque ela não está perdendo água para o ambiente. Mesma coisa com as plantas. Outra característica das plantas terrestres é a presença de parênquima. Então, o parênquima ele é um tecido em que a gente tem células pouco diferenciadas nos tecidos vegetais. Então, e esse parênquima ele é diferente do contexto das algas, porque ele permite com que essas plantas sejam mais tridimensionais. Eles aumentam a relação de volume e superfície das plantas. Então, assim, só para dar um exemplo, tem uma folha aqui, papel. Então, imagina o corpo de algumas dessas algas aí verdes,
que são laminares, né? Então elas não vão ter esse parênquima como nas plantas terrestres. Elas vão ocupar esse espaço aqui, vão ter uma área exposta para o ambiente que é, bom, não vai estar exposta totalmente, é uma área de contato entre os tecidos dessas algas com o ambiente é grande, certo? Quando você forma um parênquima, o que acontece é que você compacta esse tecido, diminuindo a superfície. Você tem o mesmo volume, a mesma quantidade de matéria, de células aqui, só que agora ocupando uma forma que tem menos área de contato com o ambiente. E, obviamente, isso aqui vai também influenciar como que as plantas vão interagir com o ambiente, né? Você vai ter menos contato, menos área de contato com esse ambiente que não é tão favorável aí, que pode dessecar as plantas principalmente, tá? Isso é o que o parênquima faz pelas plantas terrestres. Além disso, a gente vai ter os gametângios, ou seja, os tecidos que produzem os gametas, protegidos por células estéreis. Então, aqui no caso dos arquegônios, que são os gametângios femininos, eles têm essa forma de garrafinha aqui. Dentro dela, a gente tem uma célula reprodutiva, ou seja, um gameta feminino, e esse gameta está protegido por essa estrutura em forma de garrafa, que é formada por apenas uma camada de células estéreis. Essas células não são reprodutivas. A única célula reprodutiva é essa que está dentro aqui do arquegônio. A mesma coisa acontece nos gametângios masculinos, que são chamados de anterídeos. Nos gametângios masculinos, a gente vai ter aqui esses tecidos que vão estar produzindo milhões de gametas masculinos e eles estão protegidos por uma camada de células estéreis também. Notem, né, que isso aí são características que também estão ajudando essas plantas a terem esses gametas protegidos do ambiente externo, do ambiente terrestre, que é mais inóspito que o ambiente aquático. Obviamente, para esses gametas acessarem os gametas femininos, eles vão ser liberados no ambiente, né? E sendo liberados no ambiente, eles podem chegar no ápice dessa garrafinha aqui e entrar por esse orifício no ápice, percorrer esse canal, chegar até o gameta feminino que vai estar sempre protegido aqui dentro. Ok, então a gente viu essas principais características das plantas terrestres, essas relativas à proteção dos tecidos, proteção das plantas, num ambiente que é essencialmente diferente do ambiente aquático. Vamos olhar então um pouco aqui agora a diversidade dessas plantas, começando por um grupo que são as briófitas. Então isso aqui tudo é uma árvore filogenética, um cladograma das plantas terrestres, tem várias linhagens, vários grupos que nós vamos ver aqui dentro nas próximas aulas, mas hoje a gente vai focar num grupo que inclui três linhagens que são as briófitas. E essas linhagens ou grupos são os musgos, as hepáticas e os antóceros. Três grupos de briófitas As briófitas, elas normalmente são definidas como esse grupo de plantas terrestres que são avasculares, que não apresentam, na verdade, tecidos especializados para a condução de água e nutrientes ou de produtos do metabolismo, né? Condução de seiva bruta ou de seiva elaborada. E de fato, essas plantas não têm xilema, não têm fluema, mas algumas delas têm alguns tecidos de condução que são típicos dessas plantas, tá? Ocorrem só em algumas delas. Mas, de maneira geral, elas são reconhecidas pela ausência dessa característica aí que está presente nas todas as demais plantas terrestres. Uma característica marcante das briófitas e que vai opor ela às samambaias, às gimnospermas, às angiospermas que nós vamos ver nas próximas aulas, é em relação a qual fase de vida do ciclo diplobionte é dominante. No caso das briófitas, os gametófitos são dominantes. Então, a forma de vida que vai produzir gametas é a que ocorre no ambiente e que perdura por mais tempo, que tem uma maior longevidade. Então, se você encontrar uma briófita no ambiente, a probabilidade é que você vá encontrar um gametófito. Óbvio, você pode encontrar também um esporófito, principalmente porque esses esporófitos vão estar intimamente associados aos gametófitos, como nós vamos ver. A gente
todo modo, esses gametófitos eles podem ter diferentes formas, né? Elas podem ser formas folhosas, como no caso deste gametófito que nós estamos olhando aqui, tá? Então a gente vai ver direitinho o que são essas, por que a gente chama elas de formas folhosas, e podemos ter formas que são talosas. Nas formas folhosas, essas plantas apresentam uma estrutura similar das demais plantas que nós conhecemos, né? Então elas têm pequenas folhinhas, na verdade, essas estruturas laminares que são responsáveis por fazer fotossíntese nessas plantas, que nós chamamos, na verdade, de filóides. Esses filóides vão estar distribuídos ao longo de um caule, de algo análogo a um caule, que são os cauloides, e promovem então a sustentação aí desses filóides. E esses cauloides vão estar fixados no substrato pela presença de rizóides, que são estruturas que não são iguais às raízes, tá? Essas plantas não têm raízes verdadeiras, elas têm aqui as estruturas que são os rizóides, que são compostos de algumas células alinhadas e que promovem a fixação dessas plantas no substrato. E que também colaboram um pouco com a absorção, mas não são uma estrutura tão focada na realização dessa atividade como as raízes verdadeiras. As formas talosas também vão ter rizóides, mas a parte aérea, a parte superior e acima dos rizóides, não vai estar diferenciada em cauloides e filóides. Tá? A gente não vai ter folhas ou estruturas laminares, na verdade, esses filóides, no corpo dessas briófitas talosas. A gente tem uma massa laminar aqui que vai crescendo, em muitos casos, dicotomicamente. Ou seja, você tem uma massa de tecido plana, que conforme o desenvolvimento da planta vai crescendo, se bifurcando, formando mais estruturas planas. Né? Então ela fica cobrindo o chão. Lembra um pouco as formas que a gente vê nas algas, né? Essas formas laminares. Muito bem. Obviamente, essas plantas elas têm um ciclo de vida diplobionte, dado que elas são plantas terrestres. Né? Então, elas não têm só gametófitos, mas têm também esporófitos. No caso das briófitas, como eu disse anteriormente, os esporófitos eles são efêmeros. Eles duram apenas pouco tempo, o tempo necessário para que eles se reproduzam, e são, de maneira geral, quase que totalmente dependentes do gametófito. Tem uma variação entre os diferentes grupos de briófitas, mas os esporófitos, de maneira geral, dependem do gametófito para existir. Então, muitas vezes a gente vai encontrar os esporófitos sempre sobre os gametófitos. E aqui a gente tem uma região de contato entre o tecido do gametófito e do esporófito, por onde o gametófito vai transferir nutrientes para o esporófito. E é a região que a gente chama de placenta. Então, aqui no caso dessa imagem, a gente tem uma célula do esporófito, outras células, uma célula do gametófito aqui, e é nessa região a gente consegue perceber essas bolsas entrando aqui, dentro das células do esporófito. Isso é transferência de nutrientes através aqui de uma célula do gametófito para as células dos esporófitos nessa região da placenta. A partir da placenta, a gente tem o corpo do esporófito. Vamos ver então como é que é formado o esporófito dessas plantas. Qual que é a morfologia desses indivíduos. Então aqui a gente tem a região da placenta, onde existe contato entre o esporófito e o gametófito. E essa região se localiza no pé do esporófito. Então a base do esporófito a gente dá o nome de pé. Acima do pé a gente tem uma região que vai elevar, na verdade, a cápsula. Né? Então, você tem esse conector aqui, que pode ser mais ou menos alongado, que é um eixo que vai ter no seu ápice essa cápsula, que é a região onde estão os tecidos que produzem os esporos. Okay? Então, dentro da cápsula é que são produzidos os esporos dessas plantas. Essas características que a gente acabou de olhar, né, relativas aos esporófitos, aos gametófitos, são típicas daí de todas as briófitas. Mas vamos olhar então agora cada um dos três grupos que compõem elas, as hepáticas, os musgos e os antóceros. As hepáticas são um grupo que tem um pouco mais de 5.000 espécies. Elas têm duas características que são típicas delas, que são a presença de elatérios e corpos de óleo. Esses corpos de óleo são estruturas super interessantes,
porque são bolsas que acumulam óleos dentro das células dessas plantas. Tá? Isso não acontece em mais nenhum outro grupo de plantas terrestres, é típico apenas das hepáticas. Os elatérios também são típicos dela, mas elas são análogos a outras estruturas que a gente vai ver em outros grupos, que fazem a função de dispersar os esporos. Então, quando a cápsula dos esporófitos se abre, os esporos vão ser liberados no ambiente. E esses elatérios são estruturas higroscópicas, ou seja, elas mudam de forma dependendo se há água no ambiente ou não. Então, dentro da cápsula imatura, é um ambiente que a gente vai ter água ali, um teor de umidade maior, dado que são tecidos de um organismo. Né? E fora, obviamente, vai ter menos, no ambiente aéreo ali, vai ter menos umidade. Quando a cápsula se abre, esses elatérios mudam de conformação, basicamente eles se alongam, projetando os esporos para fora da cápsula das hepáticas. E essas plantas elas podem ter formas talosas ou folhosas. As mais comuns são talosas. Como eu falei para vocês, formas gametófitos que se alongam dicotomicamente, crescem a partir de ramificações dicotômicas. Então aqui a gente tem aqui o centro aqui desse gametófito, mais ou menos. Nota que a gente tem um ramo vindo aqui, essa forma laminar, crescendo sobre o substrato. Chega a um determinado ponto, esse ramo se bifurca, dando origem a mais dois ramos, que vão se bifurcar, e assim sucessivamente, fazendo com que o corpo desse gametófito cresça. Outra característica típica das hepáticas é a presença de poros na epiderme. Então, se você olhar, magnificar a epiderme de uma hepática, você vai ver todos esses buraquinhos aí. Isso aqui não são células diferentes, tá? São umas estruturas que ornamentam a epiderme dessas células, dessas plantas. Cada célula aqui é bem pequenininha e a epiderme delas é cheia desses poros. E esses poros vão ajudar aí nas trocas gasosas. Lembra que essas plantas elas têm a epiderme recoberta por cutícula, certo? E a cutícula ela é tanto uma característica que protege as plantas, mas também dificulta a vida delas, porque dificulta as trocas gasosas. Né? Então a gente está protegendo a epiderme do ambiente, obviamente vai dificultar a entrada de gases dentro da epiderme. Então esses poros aqui criam essas câmaras que não estão muito sujeitas a variações ambientais bruscas, né? Então pensa que você tem esse buraco para dentro do tecido, se eu tenho um vento ali, não vai acontecer nada. Né? O vento é uma coisa, é um evento que pode promover uma transpiração maior, né? Então só pensa como se ele só tira a água que está logo em contato, o vapor de água que está logo em contato com a epiderme, você tira esse vapor, você está transferindo ar mais seco ali, isso pode aumentar a taxa de transpiração de uma superfície. Se a gente joga a região de troca gasosa para dentro do tecido, dentro desses poros, a gente evita esses problemas. Esses poros eles não funcionam como algumas estruturas que a gente vai ver mais para frente, que são os estômatos, que podem controlar quanto de gás vai ser trocado, fechando e abrindo, eles estão sempre abertos, mas só o fato de eles estarem imersos nos tecidos já ajuda a facilitar as trocas gasosas sem muita perda de água. Outra característica interessante e típica das hepáticas é a presença dos gametângios, não diretamente no corpo do gametófito que está sobre o substrato, mas eles vão estar elevados em estruturas acima do nível do solo, acima do nível do corpo principal do gametófito. Né? Então nessa imagem a gente está olhando aqui por cima, lá embaixo tem os gametófitos, e aqui olha só, tem essas plataforminhas aqui que são os anteridióforos, que são estruturas que elevam os gametângios masculinos para cima do corpo dos gametófitos. Basicamente, essas estruturas são compostas por uma coluna aqui, né, um eixo, que eleva um tecido, que dentro dele vai ter vários gametângios, ou seja, anterídeos produzindo gametas masculinos. Esses gametas vão ser liberados através de orifícios no ápice do anteridióforo. E de igual modo a gente tem arquegonióforos, né? Então são as estruturas aqui, ó, com um eixo que tem um tecido no ápice
e que vai portar os arquegônios, ou seja, os tecidos que produzem os gametas femininos, aqui no ápice. Então vai elevar essas estruturas para cima do nível do solo. Tá? No caso dos arquegonióforos, como aqui a gente tem os arquegônios, ou seja, os gametanjos que vão ter os gametas femininos dentro deles, aquelas garrafinhas, os esporófitos vão se desenvolver também sobre os arquegonióforos, porque você vai ter os gametas masculinos chegando nessas garrafinhas aí nos arquegônios, entrando dentro delas, fecundando o gameta feminino e dando origem ao esporófito. Obviamente, o esporófito, se ele é dependente do gametófito, ele vai permanecer ligado aonde estava o gameta feminino, que é nesses arquegônios que estavam nos arquegonióforos. Então, todas essas bolinhas amarelas aqui, ó, são as cápsulas desses esporófitos das hepáticas, né? Então, no caso dessas plantas têm esporófitos bem pequenos, praticamente só uma cápsula, tem uma seta aqui bem curta e o pé que vai estar lá na base. Vamos olhar então para o ciclo de vida dessas plantas, para não só revisar o ciclo de vida de probionte, mas também ver como é que funciona a reprodução dela. Então, os gametófitos vão ser originados aqui por esporos, né? Então, esporos que vão ter apenas um conjunto de cromossomos, ou seja, são haploides. A gente vai ter a formação de um gametófito feminino, de um gametófito masculino. Os gametófitos masculinos vão ter esses arquegonióforos, com os gametanjos neles ali, produzindo os gametas. Uma gota de chuva, uma gota de água cai sobre esses anteridióforos aqui, eles vão jogar os gametas femininos para o ambiente e, se der tudo certo, eles vão cair sobre os arquegonióforos. Ali esses gametas vão nadar até chegar nos arquegônios que estão na face inferior dos arquegonióforos e vão fecundar aqui, então, esse gameta feminino. Fecundando o gameta feminino, a gente vai formar uma célula diploide, que é um zigoto. Esse zigoto sofrendo várias divisões mitóticas, ou seja, várias divisões que produzem mais células, mas sem mudar o número de cromossomos de cada uma das células, vai dar origem a um gametófito. Tá? Aqui a gente tem um gametófito jovem, que se desenvolve nesse gametófito maduro, que com um pé, uma seta e uma cápsula. Dentro dessa cápsula está ocorrendo meiose para a formação dos esporos. Esses esporos vão ser liberados no ambiente quando a cápsula se abrir, especialmente pela ação dos elatérios, que vão jogar eles para fora da cápsula, fechando o ciclo de vida dessas plantas, tá? Formando novos gametófitos. Obviamente, esses esporófitos aqui eles têm vida curta, tá? Então a gente viu várias imagens aí até agora de hepáticas sem anteridióforos, sem arquegonióforos, só os gametófitos com seus poros ali. Então são plantas que estavam inférteis, né? Que geralmente é o que a gente vai ver, os gametófitos sendo a fase de vida dominante. Essas plantas também conseguem se reproduzir assexuadamente. Então, na superfície dos gametófitos, a gente pode ter essas estruturas em formas de taça, que são os conceptáculos. E dentro dessas estruturas são produzidas esses pequenos pedaços de tecido que a gente dá o nome de gemas. Essas gemas não são nada mais, nada menos do que pequenos fragmentos do gametófito, ou seja, vão ter a mesma carga cromossômica do gametófito, vão ser haploides, que ao serem lançadas para fora dos conceptáculos podem, e cair em um substrato adequado, podem formar um novo gametófito. Ok, isso é o que a gente tinha para ver sobre as hepáticas. Vamos dar uma olhada aqui nessa outra linhagem de briófitas, esse outro grupo de briófitas, que são os musgos. Os musgos, diferentemente das hepáticas, que podem ser tanto folhosas quanto talosas, são sempre folhosos. Então, a morfologia básica de um musgo envolve a presença dos rizóides, de cauloides e de filóides. E esses são os musgos que a gente comumente vê aí por aí, não à toa, dado que esse é o maior grupo de briófitas. Tem acho que mais de 13 mil espécies. Uma outra característica típica dos musgos é a presença de uma camada adicional aqui de proteína sobre os esporos deles. Tá? Então, esse biopolímero aqui ajuda a proteger esses esporos
durante o desenvolvimento dessas plantas. Outra característica típica aí dos musgos é a presença de tecidos especializados para condução. Algumas hepáticas também têm isso, tá? Mas esses tecidos são mais proeminentemente encontrados dentro dos musgos. Não em todos, isso ocorre dentro de um grupo restrito de musgos, mas a gente vê da mesma maneira que nas outras plantas terrestres a gente tem células especializadas para condução, essas plantas também conseguem fazer isso. Porém, não são os mesmos tipos de célula, tá? Os musgos encontraram uma solução para lidar com a condução de água e de nutrientes e de produtos do metabolismo, e as demais plantas terrestres, que a gente vai ver a partir da próxima aula, encontraram outro tipo de solução, embora elas sejam similares no sentido de ter células diferenciadas para fazer essas funções, né? Então, no caso dos musgos, a gente tem leptoides, que são células que vão conduzir produtos do metabolismo, principalmente açúcares, hormônios, e os hidroides, que vão conduzir água e nutrientes obtidos do ambiente. Os musgos também têm uma morfologia peculiar dos seus esporófitos. Então a gente tem aqui, óbvio, eles vão ter pé, seta e cápsula, mas a cápsula, que é o que a gente está olhando aqui, tem uma morfologia particular. Uma das primeiras coisas que a gente nota nos musgos são essas pelinhas aqui, esses tecidos que ficam sobre as cápsulas imaturas. Isso aqui é a calíptra. A calíptra ela é um resto do tecido do arquegônio, né? Então, aquelas garrafinhas que tinham as células femininas reprodutoras dentro delas, os gametas femininos. O que acontece é que quando essa célula feminina é fecundada e forma um zigoto, o tecido dessa garrafinha, ou seja, do arquegônio, começa a se expandir juntamente com o esporófito, até o momento em que ele se rasga e permanece sobre só aqui no ápice da cápsula. A cápsula também apresenta do ápice dela o que a gente chama de opérculo, que é uma tampinha. Tá? Então essa tampa aqui, esse opérculo, ele se abre para quando vai ocorrer a liberação dos esporos. Né? Então olha nessa imagem que a gente tem uma cápsula de um musgo, de um esporófito de um musgo, que o opérculo já caiu. Quando ele cai, a gente vai ter esse orifício, vai ser exposto, onde a gente vai ter os esporos que vão ser lançados para o ambiente. Esses esporos são lançados em grande parte pela ação desses dentes do peristômio. Tá? Então, o peristômio é esse orifício, ele vai ter esses dentes ao redor dele, que também são estruturas higroscópicas, ajudam a expulsar os esporos de dentro da cápsula. E uma outra característica legal dos musgos é que eles apresentam estômatos nesses esporófitos. Né? Então, os estômatos são essas estruturas aqui que ajudam na troca gasosa. Então, da mesma maneira que eu falei sobre os poros das hepáticas, a gente tem nos esporófitos dos musgos os estômatos, que são estruturas compostas por duas células, principalmente. Né? Então, a gente tem essas duas células que elas vão estar, dependendo da forma delas, elas estão abertas, então se elas estiverem curvadas, se forma esse orifício aqui, que dá entrada ao tecido das plantas, né? Onde a gente não vai ter esse tecido coberto por cutícula, e as plantas podem fazer troca gasosa mais facilmente com o ambiente. Se ocorre algum tipo de problema relacionado com a falta de água ou dependendo de alguma sinalização interna da planta, esses estômatos podem se fechar. Quando eles se fecham, o poro se fecha e aí a planta não realiza trocas gasosas. Tá? E esse mecanismo ele varia dependendo de quão cheia de água a célula está. Tá? Então, dependendo se a planta começa a jogar água para dentro dessa célula do estômato, ela começa a inchar e aí isso altera a conformação da célula, formando essa boquinha aí, por onde esse orifício, por onde vai ser feita a troca gasosa. Quando elas perdem água, elas relaxam, as paredes relaxam e fecham os orifícios dos estômagos. Vários desses musgos eles são interessantes porque eles são microespecialistas, né? Então eles ocorrem em ambientes extremamente específicos. Você não encontra várias espécies de musgos em muitos ambientes. Né? Você vai ter uma espécie que é típica de um pequeno local, de um determinado local, outra espécie que ocorre em outra área.
Então, eles podem ser utilizados aí como uns indicadores de alguns tipos de ambientes específicos e, por isso, também são super sensíveis a alterações no ambiente, né? Então, a antropização dos ambientes pode levar à extinção de diversas espécies de musgos. Vamos olhar aqui para o ciclo de vida dos musgos também. Aqui não vai ser muito diferente do que a gente acabou de ver para as hepáticas e, obviamente, para as plantas terrestres. Mas vale a pena a gente fazer isso para fixar o ciclo diplobionte dessas plantas. Então a gente vai ter aqui, em primeiro lugar, os esporos, que são haploides, dando origem a gametófitos masculinos e femininos. Os gametófitos masculinos vão dar origem a gametângios masculinos, com gametas masculinos dentro deles, e os gametófitos femininos a gametângios femininos, que são aqui os arquegônios, com o gameta feminino dentro deles. Os gametas masculinos, quando bate uma gota de água aqui, vão ser distribuídos para os arquegônios, onde eles podem fecundar esses gametas femininos. Esse é o modelo mais clássico de reprodução dessas plantas, mas mais recentemente a gente descobriu que existem insetos que são atraídos pelos musgos para levar os gametas masculinos de um lado para outro. Tá? Então essas plantas conseguem produzir aromas que atraem insetos, eles vêm, caminham sobre as plantas e vão levando gametas de um lado para outro. Então, sim, é super interessante. Os espeleófitas conseguem, principalmente os musgos, conseguem interagir com microinsetos que vão facilitar a reprodução sexuada delas. Então, aqui depois da fertilização do gameta feminino, se forma um zigoto, que vai dar origem a um embrião e a um esporófito jovem. Notem aqui, esse esporófito jovem ainda está dentro dessa estrutura aqui, de um arquegônio, esse tecido aqui composto por uma camada de células apenas. Então, ao longo do desenvolvimento do esporófito, esse tecido vai se expandindo, formando a calíptra, aquele tecido que estava sobre a cápsula do esporângio, que é o que a gente está vendo aqui. Então, a gente tem o gametófito com o esporófito, a cápsula no ápice com a calíptra vai cair, o opérculo vai se abrir, liberando os esporos que estavam sendo produzidos aqui dentro. Lembrando que esses esporos são produzidos por meiose, ou seja, os esporófitos que eram diploides, formados a partir de um evento de fecundação aqui, que foi um zigoto, a junção de duas células reprodutivas, vão formar esporos que são haploides, fechando o ciclo de vida aqui, produzindo novos gametófitos no ambiente. Obviamente, como eu falei, os gametófitos são as formas de vida persistentes. Estes esporófitos aqui são formados quando a gente forma um zigoto, depois que eles liberam os esporos, eles morrem. Eles vão secar e cair, e você vai continuar vendo os gametófitos sem essas estruturas em cima delas. E por fim, a gente tem os antósteros, que são um grupo de musgos, um grupo de briófitas bem menor do que os demais que a gente viu, tem só umas 300 espécies. Eles têm algumas novidades evolutivas típicas deles. Em primeiro lugar, a presença de pseudoelatérios, que são similares em função aos elatérios que a gente viu nas hepáticas, mas não têm a mesma origem, São células diferenciadas que vão mudar a sua conformação, expulsando os esporos, vão estar dentro da cápsula, mas a origem de desenvolvimento dessas plantas não é a mesma. Elas são formadas por processos diferentes, embora elas façam a mesma coisa. Essas plantas também têm o que a gente chama de meristema intercalar. Meristema é uma região de tecido, uma região de células indiferenciadas no tecido das plantas. E são essas regiões que são responsáveis por crescimento, por formação de novos tecidos. São regiões de meristema que fazem com que as plantas se alonguem. Então, você vê a sua planta crescendo em casa, são meristemas, essas regiões de divisão celular abundante que estão produzindo novas células e fazendo com que as plantas se alonguem, por exemplo, ou com que elas se alarguem, no caso de plantas que são capazes de fazer isso, como as árvores, por exemplo. Então, aqui nos antóceros, a gente tem esse meristema intercalar, que vai estar entre o pé e a cápsula dessas plantas, dos esporófitos dessas plantas. Notem que está entre o pé e a cápsula, porque elas não têm setas. Essas plantas, os esporófitos dos antóceros, são formados apenas por um pé que fixa eles no gametófito e a cápsula onde vão ser produzidos os esporos. E o meristema intercalar promove o crescimento indefinido dessas cápsulas.
dentro das quais a gente vai ter aqui os esporos sendo produzidos. Isso é uma micrografia mostrando um corte longitudinal de uma cápsula, então a gente fez um corte no sentido do comprimento dessa planta, mostrando aqui esses esporos dentro da cápsula. E elas têm também nessa cápsula uma região de tecido diferenciado, que é a columela, aqui no centro, que promove a sustentação, né? Dado que ela cresce indefinidamente, ela poder cair e só tombar, né? Mas no caso, essas plantas têm essa estrutura, a columela que mantém essas cápsulas eretas. E elas têm essas carinhas aí, né? Então, isso aqui, essas estruturas alongadas, são os esporófitos, que estão sobre os gametófitos dos antóceros, tá? E notem que eles são verdes, esses esporófitos são super verdes, exceto no ápice, que eles estão amarelando, depois aqui abrindo já no ápice, liberando esporos. E dado que eles são verdes, capazes de fazer fotossíntese, eles são parcialmente independentes dos gametófitos, né? Eles conseguem produzir os seus próprios açúcares, se sustentar as divisões celulares estão ocorrendo dentro deles. Mas, obviamente, eles ainda dependem em parte dos gametófitos. Gametófitos, né, que eu esqueci de comentar aqui, que são talosos, né? Tem essa forma de talo. A gente não tem formas folhosas dentro dos antóceros. E uma característica típica aí dos esporófitos, dos antóceros, é que eles também têm estômatos, assim como a gente via ali nos esporófitos dos musgos. E no ápice, como eu falei, aqui agora na imagem anterior, a gente pode ter esses esporófitos já se abrindo, né? Então notem que eles crescem a partir da base e amadurecem no ápice, quando a cápsula vai se abrir dicotomicamente, ou seja, ela vai se abrir em duas partes. Ela se abre em duas metades, liberando os esporos que estão no centro dela. Isso a gente está vendo aqui, né? Então tem uma metade da cápsula para um lado, outra metade para o outro, abertos, liberando aqui esses esporos amarelos aqui, para que caiam no ambiente e formem novos gametófitos. Várias dessas espécies são pioneiras de antóceros, apesar de serem menos, são espécies relativamente resistentes e que podem inclusive ocorrer em ambientes antropizados, né? Então, assim, que é geralmente um ambiente que não é muito propício para presença de plantas, essas plantas vão lá, colonizam eles, podem ajudar outras plantas a se instalar depois. Essa não é a única importância ecológica das briófitas, tá? Elas são muito importantes, especialmente dependendo do ambiente que elas estão. Então, todas as plantas, obviamente, elas fazem parte desse ciclo de carbono que a gente tem, né? Então, elas são capazes de fixar gás carbônico atmosférico na forma de moléculas orgânicas. E, obviamente, dependendo de alguns, a gente tem linhagens de plantas, grupos de plantas que têm uma importância muito grande, aí conseguem produzir biomassa muito alta, o que esse gráfico está mostrando, né? A quantidade de grama por metro quadrado. Obviamente, numa floresta temperada, numa floresta tropical, quem vai contribuir mais com isso são essas espécies, esses grupos de árvores, principalmente as plantas com flores. As briófitas vão compor uma pequena porcentagem aí nesses ambientes em que essas plantas dominam. Mas em outros ambientes elas podem ser muito importantes para essa ciclagem de carbono e de nutrientes. Por exemplo, aqui ó, nessas regiões mais tropicais, mais montanhosas ou em regiões árticas, né, onde a gente tem predomínio dessas formações vegetais que são as tundras. Então, principalmente formadas, compostas por briófitas. Né? Então, as briófitas passam a ser a forma de vida vegetal mais com a maior contribuição para a ciclagem de carbono e nutrientes. Outra característica ecológica importante dessas plantas é a capacidade delas de controlar o microclima do solo, especialmente. Então, esses gráficos estão mostrando aqui a temperatura do solo em função da camada de briófitas que cobre esse solo. Então, notem que quanto maior a camada de briófitas, menor é a temperatura do solo, certo? Então, elas atuam como um isolante térmico ali, abaixando a temperatura do solo, o que pode afetar a presença de outras espécies, inclusive de animais ali pequenos, de microinsetos e outras coisas que vivem ali nessa camada
do solo. Legal, então hoje a gente viu várias características aí das plantas terrestres, das embriófitas, principalmente algumas novidades evolutivas, foram as que permitiram com que esse grupo aí descendente de algas conquistasse o ambiente terrestre, e vimos também algumas características das briófitas e um pouco da diversidade delas, basicamente esses três principais grupos, que são os musgos, os antóceros e as hepáticas. Então, se você tem alguma dúvida em relação a que a gente viu hoje, dá uma olhada novamente nessa aula, se for importante para você. A gente vai ter as atividades para vocês fazerem referentes a esse conteúdo. E se ainda assim sobrar alguma dúvida, a gente vai conversar, a gente se encontrar daqui a alguns dias. Então, venha com suas dúvidas anotadas e a gente vai poder tirar essas dúvidas e discutir outras coisas interessantes, talvez relevantes aí em relação a essas plantas. Então, até lá!